O mercado da bola segue agitado. O Flamengo, de fato, precisa se reforçar porque perdeu o Paulo Guerreiro, que era sua grande referência. Vem a base cada vez mais forte. Nós acompanhamos isso ao longo de 2017. Mas ainda assim, Paulo, a diretoria acha que é preciso se reforçar, principalmente lá na frente. O homem que tem o faro do gol. E aí surgiu o nome do Fred lá no Galo, o Atlético Mineiro. Na verdade, isso foi a posição do Rueda no final da Sul-Americana, né? Sim. Quando ele foi para a entrevista coletiva, ele falou assim, precisamos de um camisa 9. Não que o Viseu não seja preparado para isso, eu acho que a base do Flamengo esse ano contribuiu muito com qualidade, principalmente com o Paquetá, que evoluiu, né? Incorporou, ganhou personalidade, ganhou espaço para o time e é uma peça importante. E o Viseu vem caminhando aos poucos, vem conquistando também o seu espaço. Mas o Rueda, assim que termina uma competição internacional, né? Derrota, perde o título, perde um centroavante, a diretoria tem que atender pelo menos se o Rueda ficar, né? Porque ainda se fala nessa possibilidade do Rueda não permanecer na temporada 2018. Eu não acredito, até porque ele está participando do processo de montagem de grupo, está envolvido com toda essa transparência que existe aí de planejamento, enfim, tudo que é Flamengo 2018, o Rueda está acompanhando a diretoria, acompanhando toda a comissão técnica. Mas o Fred é um bom nome. Na temporada desse ano, ele ficou fora de algumas partidas, fez 12 gols no Campeonato Brasileiro. Lembre-se que os artilheiros não foram tão longe assim, né? Exatamente o Henrique Dourado, com 18. E o próprio Jô, né? E o Fred, na temporada, terminou com 30 gols. Né? E no futebol mineiro foi o principal artilheiro também do futebol mineiro. É aquela coisa assim, mas tem 34 para 35 anos, mas num momento como esse, eu acho que caminha ao lado ali a experiência do Fred com a juventude do Viseu. Eu acho que é fundamental. Agora, difícil vai ser tirar o Fred lá de Minas. Vai ser muito difícil, porque o Atlético também pensa no Fred como uma solução para 2018, coisa que não aconteceu em 2017. O Galo foi campeão mineiro e foi aos trancos e barrancos, chegando e não chegou a lugar nenhum. Né? Tudo que tinha de expectativa de ser uma grande equipe, um grande time para brigar por título de brasileiro e longe em competições internacionais, o Galo não foi nada disso. Então a imagem apagada do Atlético Mineiro reflete também no seu grupo de jogadores e espirra no Fred também. Mas se o Flamengo pensa num nome, entre o Ninho, Fernando Torres, e o Fred, aqui entre nós, né? O Fred é muito mais jogador. E pelo menos essa é a minha observação. O Fernando Torres passa por um momento de, até certo ponto, de mais final de carreira do que o Fred, que eu acho que ainda tem muita coisa para apresentar no futebol brasileiro. Ô Paulo, falando um pouquinho mais desse camisa 9, falando agora do Guerreiro, né? Porque ele está suspenso, né, por um ano, está com recurso no Tribunal de Apelação, mas o Flamengo decide hoje o que vai fazer com o contrato dele. Se vai suspender o contrato do Guerreiro até que ele possa voltar às atividades ou rescindir, que me parece ser o caminho a ser decidido hoje. Mais correto. Ou não, você pode suspender o contrato. Sim, quando ele voltar. Você falou. Né? Então, assim, existem essas duas possibilidades que juridicamente o Flamengo está analisando. Mas considerando que o Guerreiro está fora da temporada, a suspensão não vai ser revista, pode até ser aumentada pelo tribunal, corre esse risco, né? O CAS pode aumentar mais à frente. Olhando para o camisa 9, o Fred dificilmente sairá do Atlético Mineiro, apesar do interesse. Fernando Torres, se vier Brasil, vem para roubar. Uma especulação. Vamos lá, vamos combinar, vamos falar de coisa séria. Quem está no mercado de camisa 9? Por exemplo, Rafael Moura, esse deixou o Galo. É um nome, por exemplo, que mas aí é o seguinte, ou apostaria no Viseu? Eu acho que tem que apostar no Viseu, independentemente da contratação de um grande nome, pode ser o Fred, pode ser o Fernando Torres, tá? Já que o mercado da bola está aí agitado como sempre, eu acho que não dá para você desperdiçar e até certo ponto desprestigiar o que fez o Viseu na temporada. Foram gols importantes, né? Contribuiu inclusive nessa reta decisiva da Sul-Americana, fazendo 5 gols, foi um dos artilheiros da competição. Eu acho que tem que dar moral para ele. Agora o Flamengo perdeu o Guerreiro, que era referência, o Leandro Damião, que estava inclusive na frente do Viseu naquela oportunidade, mesmo com alguns questionamentos de preferência entre o Viseu e o próprio Leandro Damião, mas o Viseu era o terceiro atacante do Flamengo. Foi ganhando espaço, se consolidou com a ausência do Guerreiro e está aí. Você tem o Lincoln ainda na base, muito jovem, 16 anos. Então, você tem um 16 anos, tem o Viseu que já tem praticamente a terceira temporada dele como profissional no grupo do Flamengo, e você precisa de um novo nome. E aí eu caminho com a diretoria do Flamengo, caminho com o Rueda. Precisamos de um 9 com mais experiência, sem dúvida. Porque o Flamengo vai ter Libertadores, vai ter Copa do Brasil, e vão ter todas as competições como o Campeonato Brasileiro, como foram as competições em 2017. Ainda tem o Campeonato Carioca. Tem que ter grupo de trabalho, tem que ter grupo de jogadores. Só o Viseu é muito pouco. E o Lincoln, com 16 anos,
ainda tem que lapidar muito, tem que esperar um pouco mais, né? Porque você sai da base. Até porque, Paulo, uma sombra é bem-vinda, né? O Guerreiro no início do ano tinha o Damião, que era o cara para o Flamengo na Sul-Americana, depois decidiu ir embora. O Viseu demorou para engrossar o couro, né? Demorou para engatar. Aconteceu no final da temporada. Se o Viseu, a gente bate na madeira, né? Se lesionar, acontecer alguma coisa, não teria essa outra referência. Então, tô contigo, tem que apostar na base do Flamengo, mais uma sombra. Um cara mais experiente ali para dividir o cenário com o Viseu seria muito interessante, até para o próprio Viseu continuar animado como ele vem. No futebol brasileiro hoje, se você começar a pensar, colocar assim numa das mãos, 5 homens de área que possam ser pinçados de um clube para o outro para jogar num grande clube num momento como esse. Pensa 5, Paulo, pra gente. Então, assim, vamos lá, você pensar. O próprio Leandro Damião, que joga nessa função, saiu do Flamengo, apareceu pela oportunidade, no mesmo dia ele foi embora. Aí você busca um Ricardo Oliveira para 37, para 38 anos. Né? Aí você falou exatamente do Rafael Moura. Você tem o Henrique Dourado, que joga nessa função, que dificilmente se sair do Fluminense, o Internacional está de olho nele. Ou até o próprio Grêmio. Mas o Internacional já levou o Roger, né? Então, mas até o próprio Grêmio. Claro. Aí você tem o Jô, que está contratado, permanece na equipe do Corinthians. Aí você vai lembrar do Trellis, que brilhou pelo Vitória da Bahia, que não é especificamente um centroavante. E aí você começa a minguar, pelo menos a escassear dentro daquilo que você procura de um homem de área de referência. Né? O Júnior Dutra, que saiu do Avaí, está indo para o Flamengo. Foi para o Corinthians, não? Foi para o Corinthians já. Para o Corinthians, não, para o Flamengo e já foi para o Corinthians. Então você começa a procurar nomes, o Wellington Paulista, que já está rodado no futebol brasileiro, fechou com a renovou. Então você vai buscando nomes em clubes aqui, clubes ali, e não aparece aquele cara que você falou, esse se jogar a camisa para o alto, ele veste e vai para o jogo. Não tem. Então, por isso a base é importante, por isso o Viseu é importante, por isso o Lincoln é importante, que podem dar no futuro do Flamengo essa sustentação necessária para uma sequência de temporada longa de muitas competições. Mas que é necessário um camisa 9 com um pouquinho mais de bagagem, com um pouquinho mais, a gente costuma dizer, de peso, né? É claro que precisa. Ainda tem aquele brincadeira, mas quer contratar um centroavante de peso? Contrata o Raimundo, já que estamos chegando perto do Carnaval. Não é esse o foco. Nem o Thales do Vasco. Não pode. Mas o Thales do Vasco, se tivesse consciência profissional, não tenha dúvida, seria uma grande opção. Menino que sabe jogar futebol. Mas o Walter. O Paulo, exatamente. O Walter é de peso também. E sabe jogar. Mas olha aqui, o Flamengo não evolui. Tem uma questão para esse ano, o torcedor que se acostumou nessa temporada. Não, passa no débito, contrato e tal. O orçamento prevê para contratações 15 milhões de reais. É muito? É um valor razoável. Sabendo contratar. Só que dos 15 milhões, só 5 estarão no cartão de débito, porque 10 virão de uma venda. Então, se o Flamengo vender algum jogador, negociar, aí ele incorpora ao orçamento e aí tem 15 milhões para gastar. Então, é melhor o torcedor do Flamengo pisar no freio, sentir a temporada, não virão grandes nomes, virão composições de elenco, porque o Flamengo precisa compor o elenco, se desfazer de algumas peças que não deram certo, né, dar uma esvaziada na folha salarial, dar uma diminuída nessa folha salarial, mas não serão contratações de impacto, né? O Fred, vai tirar o Fred não vai tirar o Fred do Galo. A não ser que o Galo abra a mão e aí venha só pelo salário. Aí você pode, na questão do Fred, é você fazer o famoso tomar lá da cá. Tomar lá da cá. Porque aí você fala, mas o Everton Ribeiro não decolou e ele fez sucesso pro Cruzeiro, bicampeão que foi, pode ir pro Galo? Pode. Aí você próprio o Diego, se o Robinho ficar por lá, resgatar a dupla Robinho e Diego no Atlético Mineiro. Eu acho que é muita especulação. É lógico que esse início de temporada, final de temporada, início de temporada, o mercado da bola é exatamente isso. A gente respira isso, vivencia isso. E não vai ser diferente. A cada momento vai surgir uma nova tentativa, um novo nome, até consolidar. E os clubes hoje estão muito mais reféns daquilo que os empresários oferecem. E tem um outro detalhe, Paulo Lema. O Fábio Azevedo estava falando da quantidade que o Flamengo vai poder gastar. O Flamengo estava se reforçando até ontem.
O Flamengo acabou de contratar, não tem 6 meses. Sim. Tem uma turma que veio no meio de 2017. ano. Então era um orçamento. Tem muitos ali, diversos, ainda não aconteceram. Rodolfo até atuou mais, tem o Geovânio, mas temos Everton Ribeiro, temos Diego Alves. Então, assim, é uma contratação ou outra, como você disse, pontual, mas o Flamengo contratou e a turma chegou no meio do ano, já avisando o final da temporada, porque eles precisavam se adaptar e aí sim para que eles acontecessem em 2018. E o que pode melhorar ainda o Flamengo em 2018, pelo menos essa expectativa da diretoria e do próprio jogador, é o Vinícius Júnior, que tem desejo e tem mostrado nas suas palavras vontade de ficar na temporada toda. Esse sim, até certo ponto não jogou a quinta marcha na temporada 2017, em alguns momentos até foi muito abaixo daquilo que se esperava dele, mas com um ano a mais, já adaptado ao futebol profissional, ao ritmo que é o calendário brasileiro, pode ser uma opção ofensiva do Flamengo. E caso ele fique, ele entre em campo como titular, né? Porque para mim ainda tem alguma mística que proíbe o menino de atuar 3, 4 jogos seguidos como titular. Ele que está indo para a Espanha, vai acompanhar o Clássico, vai conhecer o Real Madrid, vai conhecer o futuro clube e vai ver de perto o Real Madrid e Barcelona. Agora eu estou olhando aqui apenas e lembrando o seguinte, este rapaz aqui que está no nosso telão, que está aí na sua tela também, ele é ídolo no Fluminense. Ele é um dos maiores jogadores da história do Fluminense, em conquistas, em tempo. Será que vale a pena jogar um ano ou dois e arriscar a idolatria dele, queimar com a torcida do Fluminense? Está tão tranquilo no Cruzeiro, no Atlético? Eu não vejo assim, não entra em questão não, Paulo? Eu não vejo não, eu acho que não. Eu acho que o jogador de futebol profissional hoje, a identidade dele com o clube passa pelo período em que ele veste a camisa. E o mercado está aí. O Fred, sem dúvida, artilheiro do Campeonato Brasileiro, 2 vezes campeão, tem uma história ligada ao Fluminense, né? Hoje é um dos que mais vestiu a camisa do tricolor. Mas eu acho que o momento dele agora já passou do Fluminense, foi para o Galo e se vier para o Flamengo, senão a mesma coisa aconteceu com o Conca, que nem teve a chance. Olha, se você for pensar nisso, Edilson Capetinha vestiu tantas camisas, enfim, o Rincon, lá na... Não, mas eu acho que ele ainda fez uma escolha até mais pesada. Ele era ídolo no Cruzeiro, e ele foi pro Galo. E ele não saiu do Fluminense para ir direto pro Flamengo. Acho que se acontecesse de ir pro Flamengo, essa passagem em Minas, acho que daria uma aliviada na pressão pro Fred. Agora sair do Fluminense direto pro Eu acho que a pressão é só da arquibancada. Claro, só da arquibancada, não tem outra arquibancada. E vai ter pressão do telão. Não é arquibancada não, mas vai ter pressão aqui. Então vamos lá, e vamos pressionar você, Paulo Lima. Nós temos uma enquete hoje no Bom Dia Fox. Você participa na hashtag Bom Dia Fox Terça. É o seguinte, 4 jogadores, Fábio Azevedo, estão agitando de fato esse período de contratações, de mercado da bola que a gente vem acompanhando no mês de dezembro. E por isso o Bom Dia Fox pergunta: qual desses você gostaria mais no seu time? Temos Gustavo Scarpa, Ricardo Goulart, o Gabigol e o Rafinha. Você, Fábio, já vai pensando porque você vai responder também. Eu já sei, minha Você resposta. entra nessa pressão com o Paulo Lima. Claro, não tem pressão. Mas a prioridade é para o nosso comentarista elétrico. Olha aqui, no seu time, hein, Paulo Lima? Olha, esse trio de ataque aí era bom, hein? Não, mas só pode um, tem dinheiro para um, Paulo. O Rafinha, certamente, pelo que eu tenho tido contatos com pessoas ligadas a ele, tenho falado isso aqui, inclusive ontem também no Expediente de Futebol falamos sobre isso, dificilmente vê futebol brasileiro agora. Mas acho que o cara que da vez é o Ricardo Goulart.